Olá, me chamo Josiel e vou falar um pouco aqui sobre a implementação do projeto ULA, proposta da disciplina de circuitos digitais. Faço parte do grupo 2, que também é formado por Felipe Augusto Gabriel dos Santos, Diogo Vinícius Paulo da Silva, Lucas Vinícius de Oliveira Gregório e Josiel Rocha, que é a pessoa que vos fala. A proposta para esse projeto é implementar uma série de funções que serão determinadas através dessa ULA. Ela é composta por duas entradas de 8 bits, uma entrada A e uma entrada B, e um seletor que selecionará qual função deverá ser executada pela ULA. Quando essa função for executada pela ULA e selecionada por esse seletor, ela sairá através dessa saída O de 8 bits e entrará no conversor BIM-BCD, que converterá esse número capaz de ser representado nesses 3 displays que são representados nessa figura. O primeiro circuito implementado do nosso grupo foi o circuito somador. Como ele é caracterizado? Ele de início ele recebe um meio somador, pois como não há uma soma anterior a essa, ele não precisará de um carry-in de entrada para ser somado a esse circuito. Esse meio somador ele gera uma saída O0, que representará a soma da primeira coluna à direita, e também gerará um Cout, que entrará no próximo somador, no caso um somador completo, pois ele receberá esse carry out que saiu do meu somador. Após ele passar por esse somador completo, ele também gerará uma saída O1 e também um Cout CO1 que entrará no próximo somador, caracterizando assim o efeito cascata para a soma dos 8 bits que entrarão nas entradas A e B. O segundo circuito implementado é o circuito subtrator. Ele foi implementado através de um circuito somador, onde ele tem as suas entradas B negada e no seu carry out de entrada para a primeira subtração ele tem um valor lógico 1, fazendo assim que haja o complemento de 2 para esse tipo de circuito. Para que haja a subtração de todos os bits que foram colocados nas entradas A e B, esse circuito também foi colocado em cascata para cada bit que representa as entradas da ULA. Bom, o próximo circuito implementado foi o incrementador e o decrementador. A forma mais compacta de você implementar o incrementador é através de meios somadores, onde o 1 ele entrará no bit menos significativo e será cascateado através de B com o Cin que é gerado. Para que seja produzido um incrementador de 8 bits, 8 meios somadores com essas características terão que ser colocados em cascata, assim como foi feito no subtrator e no somador completo. Para o meio subtrator, a ideia é idêntica, só que você terá que negar a entrada A e adicionar um bit ao B0, fazendo assim que haja o decremento para a entrada A. Para implementar a operação de multiplicação, foram utilizados portas-entes e somadores de 4 bits em cascata para somar as suas respectivas parcelas. Como vemos aqui no primeiro exemplo, essa primeira porta-end, que é a primeira multiplicação, equivalente à primeira coluna, com o primeiro valor obtido para a multiplicação, temos A0 na porta-end e B0. Como ele representa o primeiro dígito da multiplicação e não é somado com ninguém. Para a primeira entrada do somador, o A0, nós temos o A0 entrando e o B1. Esse A0 B1 ele é somado com o primeiro dígito aqui de B, que ele será representado A1
em cascata, produzindo assim a multiplicação total para a entrada de 8 bits implementada no início da urna. Para as operações lógicas tradicionais, temos as operações bit a bit para cada valor de entrada A e B. Como exemplo aqui, temos a entrada A0, B0 sendo implementada numa porta AND e tendo a sua respectiva saída para essa combinação de entrada. E ela se dará por todas as portas AND implementadas, dos 8 bits de entrada de A e de B. Da mesma forma, se dará para a porta OR, para a porta XOR, e a porta NOT simplesmente nega os valores de A. Para o multiplexador, foi utilizado a ideia de Barrel. Como a gente sabe, o que vai determinar o número de deslocamentos do vetor A é a quantidade de bits significativo que B vai representar. Se por acaso B for igual a 0, não haverá nenhum deslocamento. Então logo a saída, que é representada aqui por CO left, será igual à entrada. Se acaso o B1 for igual a 1, haverá um deslocamento de uma unidade para a esquerda, havendo assim uma lacuna no bit menos significativo. Para preencher essa lacuna deixada pelo bit menos significativo, esse terra é colocado aqui na entrada I1 desse multiplexador. Eu não disse antes, mas para fazer esse tipo de implementação são colocados 8 multiplexadores 2x1 em série. Esse segundo grupo de multiplexadores 2x1 segue o mesmo princípio do citado acima. Quando o bit mais significativo representa 2, ele desloca 2 unidades para a esquerda, tendo assim que haver 2 aterramentos para preencher essas lacunas que são deixadas por esse deslocamento. O mesmo princípio de funcionamento segue para esse deslocamento abaixo, produzido quando o número de bits significativo é 3. Para o deslocador à direita, o princípio de funcionamento é o mesmo que para o deslocador à esquerda, só que havendo uma pequena diferença. Como o deslocamento das unidades se dará da esquerda para a direita, ele deixará lacunas nos bits mais significativos desse vetor. Logo, o aterramento é colocado para preencher esses bits mais significativos. Melhor dizendo, ele substitui esses bits mais significativos por zeros. No caso, no deslocador à esquerda era o contrário. Ele tinha um aterramento para substituir os bits menos significativos com o valor de zero. Bom, para ajudar todas essas operações vistas anteriormente, foi utilizado o multiplexador 4067, onde da entrada X1 a X11 receberá todas as operações vistas anteriormente. Para que haja a perfeita combinação entre as operações que foram citadas anteriormente, terão que ser usados 8 multiplexadores desse daqui, onde o primeiro multiplexador, ou melhor dizendo, a segunda entrada, que representa o 001, que é do somador, receberá o primeiro valor da soma do somador. O segundo receberá o primeiro valor do subtrador, o terceiro do incrementador, o quarto do decrementador e assim vai. No mux seguinte, o segundo valor do somador é atribuído ao x1, do subtrador ao x2, e assim com os outros multiplexadores se darão da mesma forma, para que no final, quando fizermos a seleção através desses seletores que estão representados aqui, haja a operação escolhida por nós. Pronto, nesse slide aqui temos uma demonstração
de como é dado o processo aqui de obtenção de uma função e do seu valor lógico representado no display. Quando selecionamos o conjunto de bits 0001, ele seleciona a primeira função, que no caso é a do somador. Então o que ele vai fazer? Ele vai somar o conjunto de A e de B, onde A representa o número 8 e B representa o número 5, resultando assim em um valor 13, representado aqui no display. Esse bloco aqui maior é o BINCD, é ele que faz a conversão do valor binário para BCD, que será entrado através desse CI 7448, onde eles fazem a conversão para poder ser mostrado no display.